E agora, depois dos nossos momentos de oração, a gente entrega o nosso dia para as bênçãos que estão chegando. E a gente, claro, começa a nossa programação de hoje, porque a vida não para. E eu já quero te fazer uma pergunta. Você já, por um acaso, viu alguém conversando na língua de sinais? Isso mesmo, conversando numa linguagem de sinal. Quem deveria aprender a linguagem de sinal? Só pessoas que têm alguma questão ligada à surdez, ou pessoas mudas e surdas, ou pessoas com algum tipo de disfunção auditiva. Será que são só essas pessoas? Ou são os parentes dessas pessoas? Não. Todos nós deveríamos aprender a linguagem brasileira de sinais. Isso é algo que a gente deveria começar a aprender lá na escola, né? Porque essa educação inclusiva, ela deve existir. Inclusive, existem em muitos estados a educação inclusiva com crianças com baixo nível de audição ou completamente surdas em escolas comuns, né? Com crianças que não têm nenhum tipo de deficiência auditiva. E isso é aproximar a realidade daquela pessoa que você acha que está tão longe de você até a sua realidade também. A gente vai falar sobre isso hoje, o quanto é importante a gente começar a aprender. E não é tarde para aprender, viu, gente? É fácil, é simples, às vezes parece muito complicado, mas tem alguns sinais que querem dizer muita coisa. E a gente vai aprender um pouquinho hoje, tá? Bem, para a gente iniciar a programação, eu quero já te perguntar, será que peteca, vôlei, futebol e outras atividades físicas são só para os jovens? E aqueles campeonatos onde o pessoal disputa aí medalhas, será que é só para os jovens? Não, para os idosos também. A gente vai conferir aí uma espécie de Olimpíada da terceira idade. A gente vai te mostrar uns idosos assim, ó, que dão de 10-0 em muitos jovens. Mas para a gente começar, a gente vai falando das relíquias de Santa Terezinha. Já há bastante tempo. E as relíquias, elas estão em peregrinação pelo Brasil. Elas passaram aqui por Curitiba já há algumas semanas e chegam em Fortaleza amanhã. Isso mesmo. E já tem uma novidade para você. O Carmelo das Carmelitas Descalças teve uma coletiva de imprensa muito legal e a gente acompanhou. Ocorreu no fim da tarde desta terça-feira a coletiva de imprensa realizada no Carmelo das Carmelitas Descalças, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. É o convento onde moram as religiosas que não têm contato com o mundo. A coletiva foi sobre a visita das relíquias da Santa Terezinha, que acontece a partir de amanhã e vai até o dia 30 de abril. Essa peregrinação, ela está tomando uma proporção muito grande. A gente não esperava que fosse tudo isso. A gente tem as casas nossas, mas tem muita gente que diz, mas ela é nosso baluarte, ela é padroeira dessa antiga César daqui. Então, a gente não está conseguindo frear isso. São muitos pedidos e ela está indo a outros lugares onde as pessoas se encarregam também de ajudar. Muito legal, né? A gente vai estar acompanhando essa peregrinação por todas as cidades do Brasil, tá? E a gente sempre vai trazer informações aqui para vocês. Bem, eu estava falando agora sobre a língua de sinais, né? A língua brasileira de sinais, que é a Libras. Hoje, dia 24 de abril, é um dia muito especial porque é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. E olha, para você ter uma noção, passam dos 10 milhões de pessoas surdas hoje no Brasil, de acordo com o IBGE. Só para você ter uma noção, a quantidade de pessoas que muitas vezes não conseguem se comunicar com você, comigo, com todos nós, porque nós não temos conhecimento. Não são eles que têm que se adequar à nossa realidade. Somos nós que deveríamos nos adequar à realidade deles e aprender a língua brasileira de sinais para poder se comunicar de maneira muito mais assertiva, né? Imagina você sendo uma pessoa surda, uma pessoa que não ouve absolutamente nada, tentar comprar uma roupa, tentar comprar um calçado, tentar comer um lanche. Olha a dificuldade. Então a gente vai falar sobre isso agora e eu vou te apresentar o pequeno Dudu. Ele tem várias postagens nas redes sociais, influenciador, e essa criatura, gente, tem mais de 45 mil seguidores e divide o dia a dia com você que está aí do outro lado. Vamos ver? Oi, pessoal! Eu tenho um recado muito importante. Jesus ama você.
Beijo do Dudu. Coisa mais fofa, né, gente? Então, todo mundo tem capacidade de aprender a Libras, língua brasileira de sinais. Então, fica a dica para vocês. Na internet tá cheio de tutorial, tá cheio de gente ensinando algumas expressões para que você possa entender quando uma pessoa surda conversar com você, tá bom? Agora é o seguinte, lidar com dinheiro. Você consegue lidar com dinheiro? Confesso que eu sou um problema nisso, mas eu acho que isso poderia ter sido resolvido na minha infância. Como poderia ter sido resolvido na sua infância? E que tal resolver isso com a sua criança, a criança da sua casa, o seu neto, sua netinha, seu filho, sua filha? Começar a apresentar a organização financeira para essa criança. Que tal? Tem um projeto muito legal que a gente foi conhecer e Lucas Marconsoni traz mais informações. O projeto Dorcas no município de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, vem fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes há 28 anos, com atividades no contraturno escolar. O projeto é reconhecido por sua eficiência e compromisso com o bem-estar comunitário, atendendo atualmente 300 jovens de 4 a 21 anos. Com esse trabalho que envolve música, capoeira, artes, educação em geral para as crianças e adolescentes. Uma das estratégias adotada aqui pelo projeto é o Bazar do Denário, uma moeda fictícia que as crianças recebem ao participar das atividades aqui do projeto. Com esses denários, elas podem comprar itens de um bazar organizado pela entidade. No bazar, a organização é similar a uma loja real, com vendedores que ajudam a criançada a entender o valor das coisas e a fazer as escolhas conscientes. Se não gastam todo o seu dinheiro, eles podem guardá-lo para o próximo bazar, praticando o hábito da poupança. E a cada dia que elas vêm aqui pro Dorcas, elas ganham um valor, né, em denários, cerca de 10 denários por dia, fora as atividades especiais, às vezes uma gincana, alguma coisa que o professor faça em sala de aula, elas vão somando cada vez mais denários. Então, tudo elas vão juntando e conquistando esse valorzinho para chegar aqui e poder desfrutar, né, comprar, poder escolher. O que você mais gosta de comprar quando tem bazar? Muitas coisas, né? Não tem como escolher, tem tantas coisas legais. Um pouquinho de brinquedo, eu tô comprando os materiais e também calça, shorts. Eu comprei um quebra-cabeça de 2.000 peças, eu comprei outro quebra-cabeça que é da Barbie e eu comprei uma calça. A gente aprende a gente contar dinheiro. Quando a gente crescer, a gente guarda se a gente não quiser comprar bastante. Eu não gastei muito, só que depois, quando já foi tudo. Igual como os adultos dizem, a gente não vê dinheiro passando na nossa mão. Tem de tudo aqui, como tu falou, roupa, sapato, brinquedo, comida também, né? Quando a gente tem, a gente coloca aqui no bazar. O projeto Dorcas não só educa financeiramente, como também constrói uma base para decisões mais sábias no futuro. Com a continuação de programas assim, a nova geração poderá enfrentar um cenário econômico desafiador, com mais ferramentas e menos vulnerabilidade ao endividamento, influenciando positivamente suas famílias e comunidades. E aí você me pergunta, tá, mas eu tô tão distante, tô aqui em outro canto do Brasil, como é que eu faço para ajudar? Essa é uma ideia que você pode levar para sua região, por exemplo. Você pode levar para o seu bairro, para sua comunidade. Que tal? Pensar nisso, dividir isso com a escola dos seus filhos, por exemplo. Ah, mas a escola tem leis municipais. Gente, é uma ideia. E a gente plantando a sementinha da ideia, isso pode florescer e se transformar num super projeto na sua região também. Tá bom? Bem, vamos falar de arte agora? Você que é artista, você que é artesão, artesã de todo o Brasil, artistas plásticos, vocês têm o nosso cenário como exposição das obras de vocês por uma semana. Eu estou recebendo as obras do Dido Santos, que é um cara incrível. Ele que é um artista plástico de mão cheia, ele trabalha com madeira e o processo de trabalho dele é fantástico. Eu vou mostrar algumas peças, eu vou deixar bem pertinho do meu microfone para vocês ouvirem.
São caixinhas de música, lindo demais. E a história dessa florzinha aqui do beija-flor é muito legal, porque essas pétalas que vocês estão vendo são de uma madeira que fazia parte do cabo de um machado. Então, quer dizer, algo que feria, agora se transforma numa bela flor. Essas obras estão expostas aqui essa semana. Essa nossa robozinha de tutu aqui também é uma obra de caixinha de música. E ele faz peças incríveis. Essas que estão espalhadas pelo nosso estúdio são todas que ele trouxe para a gente mostrar um pouco do trabalho. Ele que é uma pessoa que mudou completamente de vida, ele é um designer de embalagens e que no meio da pandemia se viu perdido. O que eu vou fazer da minha vida? E ele falou, eu sempre achei interessante a madeira, vou trabalhar com madeira, desejo trabalhar com isso. Foi aprender a lidar com a madeira e faz 4 anos que ele faz peças incríveis como essas que nós temos expostas aqui no nosso estúdio. Então, se você é uma pessoa que também gosta de arte e quer dividir essa emoção com a gente, estamos aqui abertos para receber tudo isso. De qualquer canto do Brasil, em qualquer lugar que você estiver, a gente vai receber as suas obras. Como é que você faz para participar? Está aqui embaixo, @evangelizartv. É só mandar as fotos e os vídeos das suas obras e a gente vai estar trazendo para cá. Eu vou para um intervalo super rápido, daqueles assim, ó, estalar os dedos e voltamos já já, tá bom? Então, 1 minutinho e eu volto já com muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com imagem de Cascavel, cidade quente aqui do nosso estado, mas agora faz 22 graus, um solzinho com nuvens e ainda pode chover hoje, tá? A gente vem trazendo imagens de todo o Brasil, principalmente aqui do nosso lindo Paraná, para que você que esteja em qualquer canto do Brasil possa conhecer o nosso estado também. E claro, a gente vem com outras cidades desse Brasil imenso, sempre trazendo belas imagens, tá? Canal 50.1 em Cascavel da TV Evangelizar. Então você também pode sintonizar para acompanhar a nossa programação. Já que a gente está falando de cidade, já que a gente está falando de belas imagens, quero apresentar para vocês 2 pessoas especiais que estão aqui comigo. Primeiro, o João e a Grace. Bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Gente, conversando rapidamente, essas 2 pessoas criaram uma página na rede social, no Instagram, e começou a viralizar de uma maneira incrível. O que eles fazem, afinal de contas? A gente vai estar mostrando para vocês ao longo dessa entrevista as imagens que eles reproduzem belíssimamente. E aí eu perguntei, gente, vocês são do audiovisual, né? Não é possível isso. E eles falaram, não, é isso, bem-vindos. Obrigada, Carla. Não mesmo. Eu trabalho hoje como funcionária pública, trabalho na assistência social, numa casa de acolhimento e não tenho formação nessa área, né? Eu vim das ciências sociais, passei por outras formações de tecnologia, mas nada no audiovisual. E você, João? Sou do Direito, estudo para concurso e as filmagens, fotos eram um hobby apenas. Era um hobby que quando começamos a divulgar, antigamente era só nós 2 que víamos, deu certo e viralizou. Temos vídeos mais com 1 milhão de visualizações, vídeos com 500 mil, então tá dando certo o nosso hobby. E como é que funciona esse trabalho de vocês? Porque assim, é muito legal, eles fazem imagens das cidades. Temos imagens, pessoal? Vamos colocar aqui? Olha aqui no telão. Então eles fazem imagens da área urbana, né? Eu vejo que vocês focam muito em pontos bem estratégicos e vocês têm um olhar fotográfico incrível para focar nisso. E vocês retratam muito uma Curitiba que a gente passa e a gente não vê. Né? A gente ou tá no carro ou tá no ônibus e a gente não vê essa Curitiba muitas vezes. E vocês retratam a cidade dessa maneira. Vocês só fizeram em Curitiba ou vocês já se aventuraram em outras cidades? A gente começou em Buenos Aires, né? Foi nossa primeira cidade, assim, a gente estava de foi viagem. A primeira cidade, foi internacional, que legal. A gente estava de viagem, decidiu registrar algumas coisas e publicar, mas o que viralizou mesmo foi em Curitiba, né? Quando a gente já estava aqui. E agora também, daqui 2 semanas, temos uma viagem marcada para Bolívia. Então também vamos fazer esse tipo de filmagens, para tentar investigar essa
objetivo nosso, né? Tentar expressar essa poesia que tem nas cidades e agora vamos fazer em La Paz. Durante 2 semanas vamos E o filmar que lá. mais chama a atenção de vocês? São as pessoas ou são os lugares? Eu acho que é a mistura de tudo isso, porque esses pequenos momentos, eles parecem mais fotografias com movimento do que, né? A gente sempre fala isso, acho que expressa muito mais do que... É uma fotografia em movimento mesmo. Isso. Vocês fizeram aqui do santuário. Me conta como é que foi. Se a gente tivesse a imagem pra gente colocar, por favor. Que é uma imagem muito bonita. Vocês pegaram flashes e momentos, né? De uma celebração aqui no santuário. Me contem. Então foi assim, uma semana antes da Semana Santa, a gente tinha vindo filmar na igreja e fizemos imagens muito legais. A igreja teve ideia, por que a gente não filma a procissão da Sexta-feira Santa? E viemos e filmamos, né? Porque também assim, a gente gosta muito dessa parte da região do Guadalupe, né? Então essa mistura do que é sacro, da procissão, com a imagem urbana do Guadalupe, eu acho que deu uma junção legal e fizemos o vídeo, né? E é um momento ali, né? A procissão que expressa tem muitas imagens bonitas, muito emotivas. Então, eu acho que fica assim, é um lugar muito poético e acaba facilitando a filmagem, é bem interessante. E a gente percebe o carinho de vocês em cada uma dessas fotografias, né? Porque vocês literalmente fotografam em movimento, né? Tem tudo isso. O carinho que vocês têm ali na escolha das imagens, na escolha daquele céu de brigadeiro ou daquele céu nublado. Isso é poesia, é pura poesia, né? E o que vocês diriam para quem, de repente, tem vontade de fazer algo parecido e às vezes não tentou? Vocês estavam me contando que foi uma tentativa e, bum, explodiu. É só começar mesmo, né? Porque o que foi a nossa questão, a gente já fazia, mas não publicava. A gente deixava só pra gente, então exponham, deixem que outras pessoas vejam, deem, né? Incentivem, que as pessoas incentivam bastante. E uma dica que a gente sempre fala, que foi o que levou a nós a fazer isso, é ver muito filme, né? Então, consumir o cinema mesmo, consumir fotografia, consumir cinema, né? Consumir arte, facilita bastante, eu acho, no momento de saber o que tem que filmar, o que não tem. Enfim, acho que consumir arte também é... Muito bom, hein? Ajuda na inspiração. Excelente. E me dizem uma coisa, agora pra gente poder já chamar, eu quero chamar um assunto muito legal. Vocês gostam de bicicleta? Vocês andam de bicicleta? Sim, eu sim. O João menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas vocês fazem trajetos de bicicleta ou vocês são mais urbanos e vão no carro mesmo? Vocês têm alguma bicicleta já? Já. Aqui não tanto, né? Quando a gente tá no litoral, sempre tudo de Sempre bicicleta. rola bicicleta. Então, vocês vão assistir junto comigo agora uma reportagem especial para você que adora andar de bicicleta. As bicicletas elétricas estão por aí, estão dominando as cidades. Muitas startups, muitos aplicativos em que você tem a possibilidade de alugar uma bicicleta para percorrer um trecho na cidade, não é só para turista ver, não. É para as pessoas que estão no dia a dia da cidade, que vivenciam a cidade, respiram essa área urbana, também se deslocarem. Olha só. Uma revolução silenciosa está transformando a mobilidade na cidade maravilhosa. Em meio ao trânsito pesado, as bicicletas elétricas estão a cada dia ganhando mais espaço e oferecendo aos cariocas uma maneira eficaz de escapar dos engarrafamentos e, de quebra, economizar. Uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Que eu vi a solução chegando e aí me pareceu mais viável e mais econômico. Eu fiz as contas, para mim vai ser o gasto que eu faria de transporte público, Uber, tempo, tudo isso. Gerente de uma loja de bicicletas elétricas em Botafogo, na zona sul do Rio, João Vitor Pereira destaca que os cariocas estão escolhendo as novas bikes não só pela praticidade, mas também por elas ajudarem a preservar o meio ambiente. Quando você compra uma bike elétrica, é menos um carro e uma moto na rua a combustão. Ou seja, você vai mitigar os efeitos dos gases estufas, isso é normal. Então você cada vez menos vai ter uma poluição e cada vez mais um produto econômico e um produto que vai ajudar no meio ambiente e na sustentabilidade. Você me contou também que muita gente utiliza as bikes no dia a dia, né? De repente para levar o filho no colégio, se deslocar até o trabalho, encontrar com os amigos. Mas também tem aquelas pessoas que nunca subiram numa bike elétrica. Eu queria saber de você se é muito diferente, tem muita gente que tem medo, tem receio. Sim. Tem duas opções. As pessoas vêm aqui na loja e fazem um teste aqui na loja mesmo, ou elas pedem para fazer um test ride na rua.
Então, eu acho que é uma opção até para você, Diego, que nunca andou de elétrica, a gente fazer um teste lá na rua, dar uma volta ali na lagoa. O que tu acha? Eu acho que pode ser. Vamos aceitar esse desafio aí pelo nosso programa. Então vamos lá. Me fala um pouco aí, João, dessa bicicleta, o que eu tenho que saber? Então, Diego, chegou a hora da verdade. Aqui é o acelerador, tá bom? Então, toda vez que você for andar com ela, você pode usar o acelerador ou o pedal assistido, tá? Então, você pode pedalar com ela, que ela também vai te impulsionar. Aqui são os controladores de velocidade, então você pode colocar ela com mais potência ou com menos potência, tá bom? E ela vem com a parte da seta, buzina e o farol dela. Vou subir aqui, mas só que para minha segurança eu vou deixar o microfone com o João para eu começar. E lá fui eu matar a curiosidade de como é pilotar uma bike elétrica. Logo eu percebi que ela é bem parecida com uma bicicleta normal. Depois de alguns minutos eu fui pegando o jeito, fui me equilibrando, controlando a velocidade e, claro, mesmo dentro da ciclovia, prestando muita atenção no trajeto e nas regras de trânsito. Depois então eu pude curtir o passeio e chegar com segurança até a orla da praia de Botafogo, que era o meu destino final. Gente, cheguei aqui, acabei de fazer o test drive. Olha, uma experiência muito legal, muito bacana. Com certeza quem está optando pelas bikes elétricas está fazendo um grande negócio, porque você quase não precisa pedalar, só acelerar e curtir o visual. João, gostei muito da experiência aqui. Bom, acho que foi muito importante vocês terem vindo aqui, além de conhecer os produtos, conhecer o que é elétrico, né? E você fazer esse teste para mim é muito satisfatório. Cara, tá indo bem, de verdade mesmo. Tá na hora de você ter a sua elétrica já. Então é isso aí. Tô aprovado, Carla Lima? Tá aprovado sim, mandou super bem. Vocês já andaram nessas elétricas também ou não? Não, ainda não. Então, eu tinha curiosidade. Eu falei, gente, se eu subir num negócio desse, eu caio. Como ele disse, né? Tem duas opções, cair e levantar. A primeira coisa que me veio na cabeça. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer recebê-los e apresentá-los para todo o Brasil, aqui pela TV Evangelizar. Então, para quem tem em casa assistindo, é só entrar em contato, seguir, tirar dúvida com vocês sobre as imagens que vocês fazem. Isso. Muito obrigada pelo convite, Dodoro. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder conversar um pouco mais sobre o que a gente produz, né? Maravilha. Muito obrigada, gente. Obrigada. Fiquem à vontade. Agora eu vou levar você para um outro cantinho aqui do nosso estúdio. A gente vai fazer uma pequena viagem. Vamos conversar com ela? Ellen Fabiola de Moraes está aqui comigo. Ela é CEO e fundadora da HB Brasil Incorporadora. Para você ter uma noção, a Ellen é a primeira mulher negra à frente de uma construtora de casas populares, isso mesmo. E o faturamento vai ser incrível. Ellen, bem-vinda! Primeiro, parabéns pela força, por todo esse poder que você está gerando na classe das mulheres negras, que é tão importante para a nossa história. E, principalmente, me conta como é que surgiu isso na sua vida. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Surgiu porque nós fazemos regularização de imóveis, né? A gente faz a famosa REURB. Nós temos a Habita REURB, que também hoje é uma incorporadora, e através dos remanescentes de REURB, que nós vimos a necessidade de sanar um problema de infraestrutura dos loteamentos irregulares, de condomínios irregulares. E aí as pessoas não tinham valores, dinheiro para suprir essas necessidades. Com base nisso, nós começamos a fazer obra de infraestrutura de regularização fundiária e aí montamos a HB Brasil Incorporadora e Construtora. Fomos passar por todo o processo de GERIC, né? Em alguns estados é GERIC, outros é RATE, que é justamente a credibilidade da Caixa Econômica, né? Em poder te emprestar o dinheiro para você construir, depois com as vendas que você paga esse valor. E com base nisso a gente começou a desenvolver a HB Brasil. Hoje nós estamos com alguns projetos já em fase final de aprovação e a gente esse ano estima que a gente lance mais de 7 mil moradias. A gente diz no Brasil porque a gente tem tanto unidades em São Paulo como unidades na Bahia. Então, a gente entrega uma moradia digna, com respeitabilidade, observando quem é o cliente. A gente diz que a gente não é um modelo, a gente não faz modelo construtivo. A gente oportuniza a moradia digna. Então, a gente oportuniza tanto da forma construtiva como na forma de regularização. Legal. Ellen, eu queria entender de você, você tem a sua casa própria?
Hoje eu tenho. Quando que você conseguiu a tua casa própria? Eu quero entender essa tua realidade, né? Enquanto gente como a gente, né? Eu consegui a minha casa própria no primeiro processo que eu ganhei na Bahia, aos 35 anos de idade, foi quando eu adquiri minha casa própria. Por conta de eu ganhar um processo, e desse processo veio o valor que eu pude adquirir um imóvel. Mas a minha realidade da infância foi muito difícil, nós sempre moramos de aluguel, depois fui morar na casa do meu avô, de favor, quase fomos despejados. Então hoje eu estava até fazendo uma reunião agora com os baleiros porque a realidade deles foi a minha realidade. Eu entendo as dores de um financiamento, das negativas, das dificuldades. Adquirir um imóvel é muito difícil no Brasil. Mesmo que você venha com os programas habitacionais, não acaba atingindo um quantitativo muito mínimo do déficit habitacional. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, fazer com que a questão da habitação seja uma questão muito latente, muito firme nos governos, para que a gente possa oportunizar mais moradias, porque ainda a gente tem um déficit habitacional muito grande de pessoas. Tá certo. É isso, né, Ellen? É isso. É a realidade da vida, é a realidade do brasileiro. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter uma casa própria. E você está oportunizando pessoas que viveram a mesma realidade que a sua, que vivem a mesma realidade que você viveu, para que essas pessoas tenham esse sonho realizado. Te agradeço demais. Quero convidar você a vir até Curitiba quando você puder. Esteja aqui junto com a gente. Vai ser um prazer te receber. Será um prazer presencialmente participar de vocês, dizer a nossa concepção é diferente da maioria das incorporadoras e construtoras. Nós tratamos o cliente com muita humanização, então eu não entrego só um produto, eu entrego um lar, eu oportunizo moradia. Então, para mim, no nosso cadastro não existe negativa de cadastro, a gente viabiliza de todas as formas para que ele seja, aí, ao final, alcançado o seu sonho da moradia. Isso é bom demais, viu, Ellen? Deus vai te dar em dobro, pode ter certeza disso. Facilitar a vida das pessoas. Muito obrigada, um beijo para você, querida. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Até mais. E agora, vamos falar, sabe do quê? Jogos da terceira idade. Será que esses jogos aí são mais ágeis, com exercícios mais difíceis? Olha, já soube que tem até peteca. Vamos viajar? Que essa história é linda e você pode dividir com os idosos da sua região. Vôlei adaptado. Nada de manchete, corte ou bloqueio. Mas as mãos pegam a bola, passam para os companheiros e depois jogam para o time adversário. A peteca também ganha destaque com muita disputa. Toda essa competição faz parte dos Jogos dos Idosos, realizado em Toledo, no oeste do Paraná. Para participar, basta ter 60 anos ou mais e gostar de praticar esportes. Por aqui, os atletas demonstram vontade de competir. Uma vontade de competir e viver mais ainda. É muito bom. Nesses jogos, 12 municípios da região participam. Essa é a segunda edição e tem como objetivo integrar os idosos na prática dos esportes adaptados. De acordo com a coordenação da competição, esses jogos são muito além da vontade de ganhar o campeonato. É uma festa do esporte 60 a mais, né? Então aqui a gente vê amizade, a gente vê competição, integração, a gente vê bom humor, alegria, tudo misturado. Fugiu-se um pouco do pilates, da ginástica, que são atividades para a pessoa idosa, e vieram para os esportes. Como dizem, esporte é vida e o que não falta por aqui é vitalidade. Essa turma da melhor idade demonstra muita disposição. Sempre está ativo, em todo, no trabalho, no esporte, com o povo junto, né? Sempre brincar com todo mundo, ser feliz na vida. Terezinha procurou a prática de esportes depois da aposentadoria. Para ela, era preciso mais do que apenas as atividades no Pilates. Tive a oportunidade de vir aqui ver como é que funciona esse esporte. Eu gostei sempre de esporte, né? E me aposentei e quis fazer algo assim para a minha saúde também. E acho que o esporte é o caminho. Praticamente eu atuo em todas as modalidades e vamos em frente aí. É muito bom, é uma emoção muito grande. Se eu não jogo, eu torço com muita vontade, muita alegria, incentivo as colegas, é muito bom. Na arquibancada, a torcida. Entre tantas pessoas está a família de Terezinha, orgulhosa da atleta.
para eles que estão nessa idade é muito importante, né? A vida inteira é importante a gente praticar a modalidade esportiva. E o desempenho da mamãe, como é que é? Ah, muito boa. Chega toda feliz em casa, quando conquista uma medalha principalmente, cada vitória, né? E é muito importante isso aí para eles também. Nós também praticamos muito esporte, então a gente acha muito legal vir ver uma participação deles no esporte também, né, que tem a adaptação para eles, e o desempenho dela está sendo muito bom aqui, a gente viu ela jogando super bem e é muito legal ver, né, que eles também gostam da mesma coisa que a gente também pratica normalmente no dia a dia e eles também estão fazendo. E essa disputa da peteca, que a peteca não cair de jeito nenhum, bom demais, que legal, viu só? Leva aí pra tua região, né, pro grupo de idosos aí do seu bairro, vai ser super divertido, eu tenho certeza disso. Agora eu preciso dividir uma delícia com vocês. Sim, vocês gostam de churros? Presta atenção, o churros é uma iguaria que existe há muitos e muitos anos. Alguns dizem que foram os portugueses que trouxeram essa receita quando voltaram da China, lá na dinastia Ming, e outros dizem que foram os árabes que trouxeram. Será? A gente preparou aqui um churros diferentão, que às vezes você tem aquela dificuldade de fazer a massa, fazer o formato. Vamos eliminar as dificuldades e vamos facilitar a tua vida, olha só. Churros feito em apenas minutos, sem óleo, sem fritura, super fácil de fazer, gente, é verdade. Vamos pegar aí pão de forma, esse que eu estou utilizando é o tradicional, você pode utilizar um integral para ficar melhor ainda. Vamos utilizar um rolo para passar em cima do pão para deixar ele mais maleável. Gente, não tem um rolo, passa garrafa PET, passa qualquer coisa. Depois recheia com doce de leite e para umedecer esse pão, passa no leite. A gente precisa umedecer ele. E para untar, vamos untar com açúcar e canela. Quem não gosta de canela é só não colocar. Porém, entretanto, eu acho que canela, gente, é bom em qualquer coisa. Coloca canela nesse trem. Leva na air fryer por 10 minutinhos a 200 graus e sente só essa crocância. Gente, sério, é irresistível. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que você e toda a sua família vai amar. É bom demais da conta. Eita, mineirice, é bom demais da conta, bom demais mesmo. Produção, vamos fazer no estúdio ao vivo? Vamos trazer air fryer aí de casa e vamos fazer ao vivo aqui essa receita. Que tal, hein, gente? Maravilhoso. Fritadeira elétrica, coloca ali rapidinho, tá pronto, 20 minutinhos e bom demais. Eu vou pro intervalo bem rápido e volto já com notícias e mais informações do dia para te deixar muito mais antenado e feliz. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E estamos de volta com a imagem da bela Lunardelli, região norte do Paraná. Temperatura agora por lá 28 graus, cidade linda. Olha, previsão é que deve chover até a noite, tá? Então o tempo tá quente, tá abafado e deve chover até a noite. Em Lunardelli, a partir das 4 horas da tarde, começa o 6º Fórum Paranaense de Turismo Religioso. E a TV Evangelizar vai estar lá e amanhã a gente te conta tudinho sobre este fórum muito legal. A gente já falou dele aqui e a gente vai trazer essas informações para você amanhã, tá bom? Você que adora turismo religioso, uma super pedida. Não perca o A Vida Não Para de amanhã com essas informações. Agora a gente precisa falar de diabetes, né, minha gente? A diabetes tem sido notícia em muitos lares brasileiros. Pelo menos 10% dos brasileiros vivem com diabetes. Gente, o Brasil é o 5º país com incidência da doença no mundo. Eu estou aqui com a endocrinologista Michele Polezel, aliás, né? Falando certinho o teu sobrenome. Doutora, bem-vinda. Obrigada pela presença. É um número altíssimo, né? Quer dizer, as pessoas elas estão sendo surpreendidas muitas vezes com a diabetes, batendo na sua porta e às vezes não tinha nem casos na família, né? Exatamente. Primeiramente, obrigada. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante e por ter uma relação tão próxima com a obesidade,
é o motivo principal que a gente acredita que esse número está crescendo e está acometendo tanta gente, né? A obesidade acomete já cerca de 30%, quase 30% da população, e sobrepeso mais de 50%, né? E é importante daí diferenciar diabetes tipo 1 de tipo 2 também, porque o diabetes tipo 2 é que tem essa correlação mais com excesso de peso e com hábitos de vida, né? E o tipo 1 é uma doença que acomete mais crianças, é uma doença autoimune que tem uma fisiopatologia um pouquinho diferente, e aí é cerca de 5 a 10% de todos esses casos de diabetes. Mas essa que está ligada à questão do sobrepeso. Mulheres é o maior público ainda, acima dos homens? O número é um pouquinho maior, né, de mulheres acometidas pela doença. Então, a gente não sabe exatamente o motivo. Existem algumas possibilidades. As mulheres se cuidam mais, vão mais ao médico, pode ter mais diagnóstico, né? Também um pouco pelo aumento da expectativa de vida. Nesse cenário, os homens, eles eram acometidos mais por doenças assim ao longo dos 40, 50 anos e aí todo mundo morria um pouco mais cedo. Agora a mulher tem mais tempo de vida depois da menopausa. E a menopausa é que prejudica um pouquinho a saúde da mulher, sabe? Por quê, doutora? Me explica. Traz mais doenças metabólicas, assim, ela muda um pouquinho o perfil de como a gente acumula gordura no nosso corpo, né? Começa a acumular em locais mais com o abdômen, mais parecido com o homem e acaba gerando mais riscos de doenças como diabetes, pressão alta. Tem alguma conexão a mulher ter mais? Porque eu vejo muito isso. Homens perdem peso com mais facilidade, parece que eles têm essa... Gente, vamos combinar que homem tem algumas vantagens na vida. Ser homem tem muitas vantagens, eu diria. Essa questão do perder peso, a gente percebe que é muito mais rápido para o homem do que para a mulher, por exemplo. Talvez tenha essa conectividade também na questão do masculino e feminino? Também, né? O metabolismo basal do homem é maior, mas deve ser por causa da composição corporal, pela quantidade de musculatura que geralmente é muito maior no homem do que na mulher, né? E também por questões hormonais, da testosterona também contribui com isso. Agora, para quem adora um docinho, doutora, vamos puxar a orelha desse povo? Porque, olha, eu tenho diabéticos na minha família e são idosos, né? Eu digo que graças a Deus são idosos porque não temos nenhum caso infantil, que é um caso mais complicado, né? A criança, quando ela tem essa diabetes autoimune, que é dificílima de manter durante uma vida toda. Mas os idosos, a gente pisca, eles já estão com um docinho na mão. Piscou, já colocou 3, 4, 5 colheres de açúcar no café. Como é que a gente controla tudo isso? Porque o vilão não é só o doce, é o pão, é a farinha branca, é o arroz ou, de repente, o macarrão. Me explica, doutora. Tudo isso contém açúcar, né? Então, é muito difícil mesmo ser tão proibitivo e proibir os idosos de comerem um docinho, né? O que eu costumo falar é que a gente tem que fazer escolhas mais inteligentes. Então, se nas refeições principais a gente conseguir colocar uma boa quantidade de fibras, né? De verduras, legumes, proteínas que tem carne, que vem da carne, dos ovos, do leite, derivados. Então, a gente consegue diversificar a alimentação e trazer mais fibras. E aí pode comer um docinho depois do almoço, não é tão proibido. E a quantidade aí é importante também, né? A gente não pode basear essa refeição só em carboidrato, que são esses alimentos que você falou, Carla, né? Isso é muito Macarrão, importante. arroz. Sim. E aí ainda colocar mais açúcar na bebida. Então, a gente tem que aprender a balancear um pouquinho. Com a ajuda de um médico, um nutricionista, um profissional da saúde, pode ser um pouco mais fácil. Pelo Brasil estar no 5º país com incidência de diabetes no mundo, a gente percebe que o nosso paladar ele tem também uma questão viciante, né? O paladar do brasileiro é muito carregado de açúcar. É um dos países que mais consome açúcar no mundo. Nós produzimos o açúcar e nós mesmos consumimos essa produção, né, doutora? Sim. Eu diria que esse viciante é do mundo, mas eu não sabia dessa informação da produção de açúcar. Mas realmente o mundo inteiro é muito viciado em açúcar, né? Ele traz uma liberação de dopamina pelo cérebro muito rápida mesmo. E é essa dopamina do cérebro que traz esse poder viciante. Não dá para comparar com vícios, assim como drogas, mas tem um mecanismo ali semelhante, sabe? E aí a gente tem que partir por esse autocuidado, né? E se disciplinar em comer um pouco menos e basear nossa refeição com fibras, como falei, né, inicialmente. Agora, para quem não tem diabetes e de repente está sentindo alguma coisa diferente, quais são os principais sintomas? O que pode começar a desencadear algumas questões físicas que a pessoa começa a perceber em casa, no dia a dia, e ela pode já pensar, opa, a doutora Michele falou que pode ser diabetes, aí corre para o hospital.
certo? Isso é muito importante. Então, o diabetes, ele traz sintomas quando a glicemia está bem elevada. Então, a gente quer fazer o diagnóstico antes de ter sintomas. Mas os sintomas seriam boca seca, sentir muita sede, urinar mais e emagrecer. Porque a urina vai carregar a glicose, o excesso de glicose vai sair pela urina, vai carregar a água e vai fazer desidratar e perder peso também, né? Mas aí é importante também a gente orientar para quem não tem os sintomas ainda, quando que você deve se preocupar? Será que eu posso ter diabetes, né? Quando tem familiares, principalmente de primeiro grau com diabetes, deve se cuidar a partir dos 40, 45 anos, né? Fazer exames de rotina. Quando está acima do peso e não tem hábitos assim saudáveis, né? Como não praticar exercícios físicos, por exemplo. Muito importante. Doutora, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Convido você a voltar, porque é um assunto extenso. A gente pode falar de outras questões ligadas aí ao vilão açúcar, muitas vezes, na vida da gente. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. Para você que está em casa me assistindo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém pegasse seu celular agora e abrisse a galeria de fotos do seu celular, você ficaria com medo ou acharia divertido? Que tem contido nessa sua galeria com essas imagens aí? Uma exposição fotográfica lá no Espírito Santo foi toda baseada na galeria de fotos dos celulares. Bem aleatório, né? Olha só. O que começou com registros do dia a dia virou exposição. As fotografias tiradas com o celular e sem pretensão hoje ocupam a Galeria de Arte Casarão, em Viana. Mas por que o celular? O telefone está com a gente o dia a dia, todo o tempo, né? Está no bolso, está na bolsa, né? E a tecnologia avançou de tal ponto que uma câmera fotográfica hoje, um celular, talvez a qualidade, pelo menos da imagem, de uma câmera de 20 anos atrás, 30, é muito melhor, sabe? Ao todo, são 21 obras que ocupam as paredes da galeria, com paisagens naturais, insetos, animais e pessoas. Obras expostas que são acompanhadas por música autoral. Pensar é ir longe, mesmo com os pés no chão. Coração e mente aberta é santuário de oração. A exposição está aqui na Galeria de Arte, depois ele vai para um espaço cultural que tem em Marcílio de Noronha, espaço cultural Casa Raiz, e lá nesse espaço cultural a gente vai fazer uma oficina, que as obras vão para lá também, e aí a partir do pessoal, né, de quem tiver interesse de estar trocando essas ideias, a oficina, né, é um conhecimento que você compartilha de quem tem habilidade, quem tem um pouco já de prática ou não, e aí é passar como que eu faço essas fotos. E qual o sentimento que fica com a realização? Eu sinto muita alegria, sinto muita gratidão por estar aqui vivendo esse sonho. Eu vou levar você pra ver o sol nascer, eu vou levar você pra ver o sol nascer. Viu só que legal? Então, no meu celular vai ter só foto de filho. Então, gente, vai ser uma exposição bem materna, digamos assim, né? Agora eu vou convidar o Odilon Araújo a chegar aqui no estúdio com a gente. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, Tudo Carla. bem? Muito boa tarde para todos de casa. Estamos aí trazendo as notícias, as informações. E assim, a primeira é bem curiosa, tem a ver com a meteorologia, tem a ver com o tempo, né? A gente está no outono, né? Normalmente, nessa época, aqui no Hemisfério Sul, temperaturas um pouco mais baixas, né? Mais amenas. Só que nós estamos entrando esta semana na 4ª onda de calor do ano aqui quente, gente. no Brasil. Tá quente. Assim, por que os meteorologistas definem onda de calor? Porque nesses locais a temperatura vai chegar aí a mais ou menos 5 graus, em média, acima do que é a temperatura normal. Isso vai ocorrer e vai se prolongar pelo menos até o dia 2 de maio. Aí é o seguinte, gente, a gente tem um mapa aqui e eu gostaria de mostrar para vocês. O mapa aponta como é que vai atuar essa onda de calor. Acho que eu vou ficar desse lado mesmo. Assim, essa faixa vermelha, ela abrange principalmente o estado de Mato Grosso do Sul, 5 graus em média acima a temperatura, né? Até o dia 2 de maio, como eu falei. E vai também atingir noroeste do Paraná, oeste de São Paulo, a pontinha de Minas ali, o sudoeste de Goiás e a parte sul do estado de Mato Grosso. Nessa região, em média, as temperaturas devem ficar até 2 de maio 5 graus acima, ou seja, calorão de 35, 40 graus, principalmente ali em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Nessa área amarelada,
que se estende do norte do Rio Grande do Sul por todo o sudeste aqui, Espírito Santo. Ela pega um pedaço da Bahia, sul do Tocantins, vai até o sul de Rondônia. Nessa região, a média de temperatura deve se elevar entre 3 e 5 graus aproximadamente. Portanto, muda o comportamento das pessoas, mudam alguns hábitos, né? Muito calor, e vale também a gente ressaltar a dica dos nutricionistas aí, com calor extremo, temperaturas, né, bem mais altas, importância de estar muito bem hidratado. Então, esses são os alertas aí com relação à onda de calor que está para chegar. Aí, assim, eu tenho informações aqui de São Paulo, quero chamar a atenção para um trabalho da USP, né? Está acontecendo agora a inauguração, aconteceu ontem, terça-feira, a inauguração de um laboratório de tecnologia avançada da USP. O objetivo, a meta é desenvolver nesse laboratório a possibilidade do transplante de suínos em humanos. Isso é um trabalho imenso, esse em São Paulo, e assim, para os médicos, principalmente aqueles envolvidos nesse projeto, a esperança é que essa seja uma grande revolução na medicina brasileira. Por quê? Porque com a possibilidade do transplante em suínos que já são geneticamente melhorados, que justamente o propósito desse laboratório é clonar os suínos, melhoramento genético para que eles tenham, inclusive, os órgãos desses animais têm uma adaptabilidade muito maior, né, no organismo de um ser humano. Então, a grande meta aí é reduzir substancialmente aí o tamanho da fila, né, para os pacientes que esperam transplante no Brasil. Há uma estimativa aí, são 43 mil pacientes no Brasil à espera do transplante, né, na fila à espera do transplante. Aí eu também quero destacar que tem um nome, esse transplante chama-se xenotransplante. Outra curiosidade, no mês passado, nos Estados Unidos, uma equipe médica chefiada por um brasileiro realizou aí o primeiro transplante de rim de um suíno num ser humano. Nossa. Isso foi nos Estados Unidos e há 2 semanas esse paciente recebeu alta. A ideia de criar essa fábrica de órgãos, né? Porque é uma fábrica de órgãos. Sim. Você vai clonar, você vai possibilitar a realização de muito mais transplantes. É de um dos pioneiros aí na medicina brasileira no transplante, que é o Dr. Silvano Raia. A expectativa é de que nos próximos 2 meses esses animais já estejam ativos nesse laboratório de tecnologia avançada, e a expectativa muito otimista é de que em 2 ou 3 anos comecem a ser realizadas as primeiras cirurgias. A tecnologia para este tipo de cirurgia ela já existia, mas faltava um lugar adequado, né, científica e tecnologicamente para isso. Este é o primeiro laboratório com essas características em toda a América Latina. Essa é uma ótima notícia, né? Até porque a gente sabe que as filas para transplante hoje no Brasil, isso que o Brasil, gente, é um dos campeões, tá? Em transplantes no mundo, isso mesmo. Mas mesmo assim, as filas são gigantescas. A gente tem que cuidar da saúde da gente enquanto a gente tem saúde, porque depois que ela começa a minguar, gente, fica tudo muito mais difícil. E conseguir um órgão para transplante hoje no Brasil é muito difícil. As filas são imensas e as pessoas acabam morrendo esperando esse órgão na fila, né? Isso. Bom, agora eu quero chamar a atenção para Brasília. Temos notícias de Brasília. Por quê? Porque o governo federal, nesta quarta, envia ao Congresso Nacional o mais abrangente e detalhado relatório, né, projeto com a ideia de regulamentar a reforma tributária sobre o consumo, a reforma que já foi aprovada no fim do ano passado. São 500 artigos, muitos anexos. Pelo menos 8 páginas inteiras detalham a revogação das atuais regras, que em breve não vão mais valer. O secretário extraordinário da Fazenda, Bernardo App, adiantou que haverá outros 2 projetos, além desse que chega hoje. Um que vai olhar para a transferência de recursos para fundos de desenvolvimento regional e compensações de perdas nos estados, né? São mudanças com o objetivo, por exemplo, de trancar brechas que permitiam a sonegação. Segundo ele, a ideia é que tudo melhore para aquele que é considerado um contribuinte bom pagador, e a ideia do projeto é também que as coisas fiquem mais difíceis para aqueles que agem de má fé, né, contribuintes aí que fazem questão de sonegar. Então, essas são as informações de Brasília. Chega ao Congresso Nacional esse projeto hoje, 500 páginas. Poucas páginas para serem lidas, né? Mas eles estão lá para isso, para trabalhar para o povo. Então, vamos começar a ler desde já. Muito obrigada, querido. Mais Ótima uma vez. tarde para você. Vou encerrar o programa contigo aqui hoje. Vambora, então. Vambora? Então, beijo para você, até amanhã.
uma quarta linda e abençoada e amanhã tem mais, né? Beijo, um abraço para todos. Até mais.